cada um dos irmãos que chegou aqui para adorar esse Deus que é maravilhoso, que nos recebe com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração desejoso de ver a glória de Deus. A minha esposa não pôde estar aqui conosco nesta noite, ela está de sobreaviso, não pode viajar, porque a qualquer momento, em vez dela estar lá, ela tem que vir para cá fazer o trabalho dela. Mas está nos acompanhando nossos irmãos ali da igreja de Tatuquara, o nosso irmão Alan, a nossa irmã Elise e a nossa irmã Alana. Estiveram conosco, né, nos prestigiando ali, a presença deles conosco. E ele pregou hoje pela manhã uma mensagem muito boa da parte de Deus, trazendo a memória, né, da beleza e da majestade de Deus sobre a vida da comunidade da fé. Antes de nós lermos o texto bíblico, e acredito que os irmãos mais ou menos já sabem, né, qual é o livro que vai ser lido, já foi tratado aqui, né, sobre o Evangelho de João, onde apresenta-se muitos dilemas da vida do ser humano, na vida do homem como um todo. Queria que você repetisse comigo 3 coisas. Primeiro é, se o homem perder sua riqueza, ele não perdeu nada. Segundo, se ele perder sua família, ele perdeu alguma coisa. E tem em terceiro lugar, e o último, se ele perder sua fé, ele perdeu tudo. Vamos comigo? Se o homem perder a sua riqueza, ele não perdeu nada. Se ele perdeu a sua família, ele perdeu alguma coisa. Se ele perder a sua fé, ele perdeu tudo. Amém? Agora vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 ao versículo 29. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 ao versículo 29. Todos nós conhecemos esse texto de có e salteado. E às vezes a gente replica de uma certa forma, eu sou como Tomé. Se eu não ver, eu não creio. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí em sua Bíblia, ou na projeção que vai estar aqui para os irmãos acompanharem. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, nós te louvamos porque
Nós estamos aqui, ó Deus, sem termos visto a Jesus. Nós estamos aqui porque nós não podemos te ver. Nós estamos aqui porque não podemos ver o teu Espírito Santo. E nós estamos aqui porque é o Senhor que nos conduz a este momento sagrado de ouvir a voz do Senhor por meio da pregação do Evangelho. Abre o nosso entendimento. Abre, ó Deus, o nosso coração e coloque essa palavra dentro de nós. E que ela seja, ó Deus, aquela que nos guiará sempre à tua presença. Sempre no caminho da justiça. Sempre, ó Deus, no caminho da retidão. Ainda que cambaleando, mas é o Senhor que nos conduz nessa vereda e na vereda da justiça. Que o nosso Senhor Jesus cresça, que eu diminua, que a cruz de Cristo apareça e que eu me esconda por trás da cruz. E a Ele, somente a Ele, e para Ele seja toda a honra e seja toda a glória. Amém. Estou com o tema dado pela nossa amada igreja, na pessoa do pastor e do conselho, sobre o dilema da dúvida. Esse é o tema, o dilema da dúvida. E o dilema da dúvida está entre não ver e não crer. Está nesse espaço, entre não ver e não crer. Todos nós, em algum momento, nós temos a síndrome de Tomé. E às vezes queremos muitas das vezes ver, queremos tocar para poder crer. E nesse sentido, irmãos, nós temos aqui a pessoa de Tomé que chega a um certo momento, ali, 8 dias após o anúncio do Evangelho, que é a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Ele tem dúvida. E Cristo é aquele que vai ao encontro de Tomé. Tomé é confrontado com o dilema: crer no testemunho da igreja ou exigir provas? Qual é o mais fácil? Qual é o mais óbvio? São as provas. E é isso que ele faz. Se eu não crer, se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. E isso, irmãos, mostra que ele quer ver os sinais que estão nas mãos do Senhor. A marca dos pregos. A marca da perfuração do seu lado, que o soldado romano fez. E neste sentido, nós temos uma pergunta que é óbvia para todos nós. Como posso crer quando não consigo ver nem entender tudo? Como posso crer quando não consigo ver nem entender tudo? A verdade é que Jesus não rejeita quem luta com dúvidas sinceras. Ele conduz a pessoa da dúvida para a fé. E este encontro demonstra a paciência e a graça de Jesus para com aqueles que lutam com a fé e sublinha a importância da crença, mesmo sem evidência tangível. Na palavra de Jesus, ele diz: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. E aqui o texto mostra para nós, versículo 24,
que Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. A quem está se referindo? Ao primeiro dia da semana, no dia da ressurreição de Jesus. Olha comigo aí o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, é o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos, o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. O dilema da dúvida é escolher entre viver da fé dos outros ou esperar a revelação pessoal de Jesus. Dúvida não é falta de inteligência, é crise de confiança. A ausência do corpo gerou ausência de fé, e na ausência de fé exige-se prova. Se eu não vi, não creio. A dúvida fala alto, mas a graça fala mais alto e transforma incrédulo em adoração. A dúvida fala alto, mas a graça fala mais alto e transforma incredulidade em adoração. E diante desse fato, observa-se que Jesus não discute a dúvida, ele se revela a ela. A dúvida é um trampolim para a fé. Deus nunca exigiu do seu povo uma fé cega, mas uma fé racional. Onde, por meio dessa fé, nós experimentamos no aqui e no agora apenas uma fagulhas da beleza e da majestade do céu. Não o céu por ser o céu, mas por causa daquele que está no céu, que é o nosso Deus. Primeiro ponto para nós meditarmos nesta noite: a dúvida que se isola. Disse Tomé: se eu não vi, não crerei. A dúvida sempre coloca a suposição se na frente de Deus. Isso mostra que a prova sem fé vira orgulho disfarçada de religiosidade, enquanto que a fé sem a prova vira obediência e felicidade. De acordo com a cultura judaica, irmãos, tanto quanto a romana, via a crucificação como uma punição humilhante. E a ideia de um Messias crucificado e ressuscitado era um desafio radical às expectativas. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos outros discípulos, o que contribui para a sua incredulidade. Para Tomé, a ausência do corpo gerou a ausência de fé. E essa história ela é significativa. E devemos lembrar que a comunicação do primeiro século não era como é hoje, que tudo é mais rápido, é de imediato. E aqui, irmãos, há um ensinamento para nós nessa história de Tomé, que é de suma importância para o cristão. Quando nos isolamos, damos espaços para a dúvida. Quando nos isolamos, damos espaços para a dúvida e alimentamos a dúvida com as nossas pressuposições, achando que temos o total direito de exigir alguma satisfação da parte de Deus, ainda mesmo que estivéssemos presentes. Deus não precisa dar satisfação para a sua criatura. E dentro desta ótica podemos nos afastar da igreja, que é o corpo de Cristo. Podemos, pois dentro desta realidade, quando nós nos afastamos do corpo de Cristo, nos afastamos da igreja, as dúvidas irão surgir. E surgirão facilmente. O grande dilema da dúvida é escolher entre viver pela fé testemunhada pelos outros,
os irmãos da fé e ter uma experiência pessoal com Jesus ou duvidar do poder de Deus. E aqui Tomé está duvidando do poder de Deus, porque a Escritura Sagrada diz que foi Deus quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nós temos aqui um problema, irmãos. É que Tomé queria controlar como Jesus devia aparecer para ele. Esta é uma realidade. Ele queria controlar como Jesus deveria aparecer para ele. Agora, como assim? Olha comigo o versículo 20, o que aconteceu. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O que é que Tomé vai usar? Para que viesse a controlar Jesus? Assim como Jesus se apresentou para eles, comigo tem que ser da mesma forma. E aqui fica uma lição para nós, irmãos. A minha experiência de fé, a minha experiência com Deus, a minha experiência com Jesus Cristo, a minha experiência com o Espírito Santo não é igual com a de nenhum dos irmãos. Nem pode ser. Porque Deus não tem uma fábrica de robôs. Deus tem pessoas, cada uma com sua peculiaridade. E Deus sabe como se apresentar para cada um de nós. E esse versículo que nós estamos vendo aqui, quando Jesus aparece para Tomé, não é para condenar Tomé pela sua ausência, mas estabelece a base para o seu ceticismo. E mesmo assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi complacente com Tomé. A dúvida sempre ocorre quando não queremos mais estarmos juntos. E esta é uma realidade na vida de todos aqueles que, por um espaço pequeno e curto de tempo, se afasta do arraial de Deus. As dúvidas surgirão. E aí há o perigo da fé esfriar e perder-se a fé. E às vezes, irmãos, nós achamos que somos autônomos, independentes. E de maneira alguma nós somos autônomos. Nós dependemos um do outro. Dependemos da comunhão um com o outro. Dependemos da experiência de um com o outro. O texto que o nosso amado irmão Guilherme leu lá em Hebreus, diz que nós devemos, o quê? Nos exortarmos, nos aconselharmos. E nós não devemos deixar isso, de forma alguma. Porque Deus tem um projeto para a sua igreja. A igreja é formada por pessoas, por famílias, que formam a grande família da fé. Um se apoiando no outro, um sendo suporte para o outro. Qual é a aplicação nessa primeira parte aqui? É que quem se afasta do cenáculo em isolamento vira-se presa do questionamento. Quem se isola vira presa do questionamento. E o que fazer se nós estamos nos isolando? Sairmos do isolamento. Pode ser até difícil. Pode até não ter força para sair. Mas se pedir ajuda, vai ter. Se pedir socorro à igreja, vai ter. Vou dar um pequeno testemunho aqui do Bairro Novo, quando eu era membro de lá.
uma irmã estava passando por uma dificuldade tremenda com a depressão. E as irmãs da SAF, né, que são uma bênção, né, que olham uma para a outra e quer ajudar uma a outra, e quer abençoar a igreja, quer abençoar a vida do pastor, do conselho, do seminarista, do missionário, do evangelista e companhia limitada, foram visitar a irmã e não conseguiu trazê-la de volta. E justamente eu, né, como seminarista de lá na época, chamei o irmão Mike e disse, vamos visitar a irmã. E ela disse assim, eu não tenho força, meu irmão, para ir para a igreja. Eu disse, mas vá assim mesmo, sem força. Mas eu não tenho coragem de ir. Mas vá sem coragem. Eu não consigo ir sozinha. Nós vamos vir lhe buscar. Aí ela disse assim, eu vou ver. Isso foi no sábado, no domingo ela estava na igreja. Porque pediu socorro. Mesmo sem dizer uma palavra, mas por causa da SAF que viu a situação da nossa amada. Isolamento não é bom para ninguém. E aqui nós temos uma pessoa que pode responder a qualquer dúvida, a qualquer dilema de nossas vidas. Ou talvez minimizar. Se chama Jesus. E com Ele, nós vamos caminhar pela fé. Eu convido a você a abrir 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O que Paulo vai dizer aqui aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé, não por aquilo que vemos. Esta é a realidade do cristianismo. Andar pela fé. Segundo ponto para nós meditarmos nesta noite, quanto ao dilema da dúvida, a graça que se revela. Veja comigo o que diz aí João, no capítulo 20, a partir do 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. 8 dias depois que Jesus apareceu a Tomé, veja comigo, irmãos, que passaram 8 dias de dúvidas. Provavelmente Tomé, não é? Dizem assim, será mesmo que esse Jesus que eu conheci, que eu andei com ele, que eu comi com ele, que eu expulsei demônio em nome dele, com a autoridade dele, ressuscitou? Mas agora Tomé está junto com os discípulos. E é interessante que o texto diz que as portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo dos líderes dos judeus, os líderes da religião judaica. E de repente, quem se apresenta no meio deles? Jesus. E diz, paz seja convosco. E aqui o que João está querendo mostrar, irmãos, é que não existe barreiras que impeça de Jesus ir ao encontro dos seus. Nem a porta,
nem a dúvida, nem a incredulidade. Nem mesmo a dor do sofrimento que Tomé estava vivenciando, porque tinha perdido seu amigo, seu irmão, seu líder na cruz. E Jesus se apresenta no meio. Nada pode impedir Jesus. Nada é impossível para Deus. Assim como a morte, ainda que tenha por um breve espaço de tempo uma concessão de poder matar, nem mesmo ela tem a palavra final. A morte não é o fim. A morte não é o fim para aqueles que foram encontrados por Jesus. A morte é uma passagem desta vida para uma outra superior, muito mais, bem melhor, incomparavelmente melhor do que esta. Mas mesmo assim a morte não é um empecilho para Jesus. E ela não pôde nem sequer segurar Jesus no túmulo. Nem mesmo o medo, nem mesmo as portas, nem a incredulidade. Mas Jesus quer fazer o que aqui, nesta palavra, no Evangelho de João? Ele quer restaurar a fé de Tomé. Ele quer restaurar a vida espiritual de Tomé. E aqui, irmãos, olha comigo o versículo 27, revela a natureza amorosa e compreensiva de Jesus. Ele veio ao encontro. Ele não veio brigar com Tomé. Ele não veio criticar Tomé. Mas ele veio restaurar. Talvez você diga, mas pastor, mas depois Jesus diz, você não deve ser incrédulo. Justamente. Mas antes disso, Jesus não está criticando Tomé. Ele não está repreendendo Tomé com raiva. Mas Jesus oferece a prova que ele precisa para acreditar e o convida. Vem, toca na minha mão. Toca e crê. É isso que precisa? Faça-o. A frase não seja incrédulo, mas crente, é um chamado à fé. Não como uma obediência cega, mas como uma resposta razoável ao testemunho da ressurreição. O dilema da dúvida se desmorona diante da evidência que ele desejava. Se desmoronou a dúvida de Tomé. E é interessante, irmão, se você olhar para o texto no versículo 27, quando Jesus diz, também a mão e põe no meu lado, tem um ponto e vírgula. Há uma parada aqui. E eu fico imaginando Tomé olhando agora para Jesus, Jesus olhando para Tomé, e Tomé dizendo, e agora, o que é que eu faço com tudo isto? E Jesus diz assim, não seja incrédulo, Tomé. Você era para ter acreditado nas palavras dos meus irmãos, daqueles que andaram comigo, você não confiou nas palavras deles. Não seja incrédulo. Teologicamente, irmãos, olhando para esse texto, este versículo demonstra a encarnação de Jesus e a união completa da divindade e da humanidade de Cristo. Sabe por quê? Porque as feridas que Tomé é convidado a tocar não são provas da morte física de Jesus, mas é a prova da ressurreição corpórea. É isso que está em jogo na mente e no coração de Tomé, e é isso que deve ser anunciado até o dia que Jesus vai voltar. É que ele ressuscitou de fato e de verdade. Porque ainda que no meio dos
do colégio apostólico, mesmo quando alguém duvidou, Jesus se apresentou para ele para dizer assim: não é mentira, não é história da carochinha, não é um mito, é uma verdade, é uma realidade que vocês estão vendo, estão tocando e sentindo e percebendo pela vossa visão. E isso, irmãos, é a base teológica para a nossa vida. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o que é que nós estaríamos fazendo aqui nesta noite? Nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em qualquer outro lugar, menos aqui. E foi isso que Paulo advogou aos coríntios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se ele não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós estamos anunciando alguém que ressuscitou e alguns dizem que ele não ressuscitou. É vã a fé. É vã o caminho da fé. Agora, o que é que este versículo nos oferece? Nos oferece conforto e esperança. Ele nos lembra que Jesus entende nossas dúvidas e nossas lutas com a fé. Ele nos convida a superar a incredulidade e a abraçar a crença, mesmo quando não temos todas as respostas. Nós não precisamos ter todas as respostas quanto aos nossos dilemas. E é interessante, irmãos, que o texto que o nosso irmão Guilherme leu aqui, Hebreus 11, está aqui no meu sermão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Mas eu quero fazer uma pergunta para a amada igreja. Qual é o seu dilema hoje à noite? O que tem provocado um sentimento em você nesta noite, em alguma dúvida que esteja ocorrendo na sua mente, no seu coração? Nosso irmão Guilherme dizia, né? Será que eu não sou salvo? Será que eu não consegui a salvação? Graças a Deus que você não conseguiu, né? E graças a Deus que você não está salvo. Você foi salvo. E foi uma salvação eterna. Não foi temporária, mas eterna. Com isso, irmãos, terceiro e último ponto. A adoração que nasce da revelação. Qual é o resultado de Tomé ao tocar em Jesus, colocar a mão no lado de Jesus? Senhor meu e Deus meu. Sabe o que isso aqui mostra para nós, irmãos? É que aqui é o ápice do Evangelho. É a maior confissão de fé de dentro desse Evangelho. Porque, mesmo em meio à incredulidade, Jesus veio restaurar Tomé. E agora ele se rende em adoração. E aqui, irmãos, representa o ápice da jornada de Tomé, saindo da dúvida para uma profunda declaração de fé na divindade de Jesus. Este versículo é crucial para a compreensão da identidade de Jesus e da natureza da fé cristã. O judeu jamais chamaria outro homem de Senhor meu. Jamais chamaria outro homem de Deus meu. E Tomé faz conscientemente
Porque a prova da ressurreição é a realidade que o próprio Deus, encarnado e ressuscitado, está agora presente. Aonde a graça entra, a dúvida não fica de pé. Em lugar da dúvida, nasce a adoração. E a maior confissão de fé do Evangelho é o clímax, é o ponto mais alto que João quer apresentar para todos os seus leitores. A divindade de Cristo, na adoração a Jesus Cristo como Senhor e Deus. E aqui fica um adendo para nós. Não há quem conheça Jesus e permaneça do mesmo jeito que era. Mas o contrário disso também, quem rejeita ou quem se afasta de Jesus, não permanecerá com a fé intacta. Vai desmoronar. E parafraseando aqui, um pouco a palavra de Cristo. Porque me viste, creste? Só porque me viste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus não nega a validade da declaração de Tomé, mas o coloca em contraste com a fé que não requer evidência física, mesmo aceitando a fé de Tomé. Jesus mostra que a maior felicidade não era Tomé ter tocado nele, mas a maior bênção é para aqueles que vão crer, sem precisar ver, sem precisar tocar. E tudo ocorre, irmãos, pela pregação do Evangelho. Não há como acontecer sem alguém nunca ter ouvido falar o Evangelho, crer em Jesus. Não tem como. Agora veja comigo o que diz 1 Pedro 1,8. A quem não havendo visto, amais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Pedro destaca que é possível amar e acreditar em Jesus sem nunca ter visto fisicamente. Este versículo ressalta a bênção prometida por Jesus para aqueles que creem sem ter a necessidade de ver. A alegria indizível mencionada por Pedro serve como incentivo adicional para abraçar a fé. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11, diz: pelo que também Deus exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este trecho também reforça a ideia de Jesus como Senhor, um título que, no contexto do Novo Testamento, implica divindade e autoridade suprema. A confissão de Tomé cumpre essa profecia, reconhecendo Jesus como Senhor, a quem todo joelho se dobrará. Qual é o nome que está acima de todos os nomes? É o nome Senhor. Senhor Jesus. Este é o nome que está acima de todos os nomes. Para nós crentes, irmãos do século 21, aqui o versículo 29 é um encorajamento. E vivemos uma era de ceticismo. Vivemos uma era em que as pessoas estão abandonando a igreja, abandonando a comunidade de fé. São 1001 causas, mas tem algumas que é fácil de nós percebermos. É mais fácil hoje estar dentro da igreja ou dentro de um shopping. É mais fácil nós estarmos no trabalho da igreja ou estarmos na academia, no dia de trabalho da igreja. É mais fácil estar na igreja ou estarmos nos parques da nossa grande Curitiba.
E essas coisas têm afastado a igreja, da igreja. Eu não estou dizendo que é mal isto, mas nós não podemos trocar isto, colocar no lugar de Jesus, de estarmos juntos como povo de Deus. Tudo isso é necessário, Deus nos deu, mas não é o essencial para a fé. O essencial para a fé é estarmos juntos, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Para concluir, irmãos, o dilema da dúvida é esse. Você vai viver da fé dos outros ou da revelação de Jesus para você? Como eu já disse, dúvida não é falta de inteligência, é crise de confiança. Resolva o dilema da sua vida hoje, aqui e agora. Talvez você esteja se perguntando, como faço isto? Como eu posso resolver os meus dilemas? Olhando para a revelação de Jesus Cristo por meio de sua palavra. E Ele vai nos responder aquilo que nós precisamos um pouco para compreender e caminhar por fé. Não é em jornais, não são em livros extrabíblicos, mas é por meio da palavra, buscando a Deus e orando, pedindo a Deus, Senhor, tire toda e qualquer dúvida que porventura queira me afastar de Ti. É um meio de graça. A oração é onde o coração se derrama diante de Deus e depende de Deus. Talvez você entrou nessa noite com dúvidas, mas saiba que Jesus está aqui. Jesus quer arrancar toda e qualquer dúvida e transformar o seu coração em um coração de um altar que adore ao Senhor. Que diga como Tomé, Senhor meu e Deus meu. Vamos orar? Convido você para baixar sua fronte e fazer a oração. Faça a sua oração em silêncio, peça a Deus nesse momento para tirar a sua dúvida. E certamente eu creio plenamente nisso que Ele vai tirar qualquer dúvida que estiver no seu coração. Pai querido, nós estamos aqui diante de Tua grandeza, diante do Teu poder. O pecado, ó Deus, cometido pelo nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, nos trouxe as dúvidas, nos trouxe vários dilemas para a nossa vida. E é culpa nossa, Deus, porque nós estamos nele e representado por ele diante de Ti. Mas não só isto, Pai, nós temos os nossos pecados e dilemas da vida nos dias atuais. E nós rogamos ao Senhor, Pai, que dentro do dilema da dúvida, o Senhor se manifeste para nós e seja um salto para a nossa fé, Pai. Seja o trampolim. E seja, ó Deus, esse momento em que o nosso coração e a nossa língua confessará a Jesus como Senhor e Deus. E no lugar da dúvida, o altar da adoração a Ele. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos dê força para rejeitarmos toda e qualquer dúvida e sermos esclarecidos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo.
Eu te peço em Cristo Jesus. Amém.